Olá a todos, com prazer, com satisfação que nós estamos mais uma vez trazendo a sequência da exposição do Evangelho de João. Agradeço a sua atenção e com certeza há de ser muito edificante para a sua vida se você acompanhar cada um destes textos, dessas exposições que vamos fazer. Lembrando que o nosso interesse é expor todo o Evangelho de João, começando no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo e assim por diante, enfatizando as palavras importantes e para que você possa compreender a pessoa e a obra de Jesus Cristo e então, sim, crer nele, porque crendo nele é que você terá a vida eterna. Hoje nós vamos iniciar esta mensagem com o versículo de número 1 do capítulo 1, na segunda parte deste versículo. Antes, porém, nós vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos oriente, que Ele nos abençoe, que Ele nos conduza nessa instrução, neste momento. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos pelas Tuas misericórdias sobre nós, pelas quais somos perdoados, refeitos, restaurados em comunhão com o Senhor. Te agradecemos por todos os nossos pecados que são perdoados. Te agradecemos por termos sido justificados mediante a fé na justiça perfeita de Jesus Cristo, teu Filho. Te agradecemos pela fé que nos foi dada para que crescêssemos nele. Te agradecemos pelo arrependimento que nos foi dado para desistirmos de confiarmos em nós mesmos. Te agradecemos pela vida eterna que nos foi dada, desfrutando agora desta deliciosa comunhão, desta permanente comunhão com o Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que temos para trazer a Tua palavra e pelas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra. Rogamos que em nome de Jesus Cristo o Senhor as abençoe, para que elas também creiam nele, no Teu Filho, o Teu único Filho, a quem enviaste para a nossa redenção. Porque o Senhor nos amou, e nos amou tanto, que deu o Seu próprio Filho, para que, crendo nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Rogo, Senhor, que Tu dês a compreensão do Evangelho a todos que ouvem esta palavra. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Purifica-nos. Faze-nos mais semelhantes a Teu Filho Jesus Cristo, mais conformados a Ele, a sua imagem e a sua semelhança. Rogamos a direção, a sabedoria, a instrução e a ação do Espírito do Senhor sobre nós, neste momento e no momento que os ouvintes estiverem recebendo essa palavra. Em nome de Cristo, nós te pedimos. Amém. No primeiro capítulo do Evangelho de João, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na mensagem anterior, nós falamos acerca desta primeira asserção, desta primeira afirmativa. No princípio era o Verbo. Mas nós falamos da primeira parte desta afirmativa. Nós explicamos o que seria no princípio. A intenção de João ao escrever as primeiras palavras de seu Evangelho com estas, no princípio. O seu interesse, como nós dissemos, era fazer com que seus leitores pudessem perceber, pudessem ter a noção e a ideia de que
a pessoa de quem ele vai falar, que é a pessoa de Jesus Cristo, está envolvida também com a criação, fazendo parte da criação, mas não como parte criada, como autor da criação, como ele vai dizer depois aqui mais adiante, a partir dos versos 2 e 3. Então ele tem o interesse em que seus leitores se voltem para aquele tempo, para aquele começo, para aquele princípio, a fim de entender acerca de quem é esta pessoa de quem ele está falando. E hoje, nesta mensagem, nós ficaremos com a segunda parte desta primeira afirmação. No princípio era o Verbo. Então nós vamos falar sobre esta frase, era o Verbo. Vamos primeiramente entender o que significa verbo. Verbo é a palavra utilizada aqui nesta versão atualizada de João Ferreira de Almeida. Algumas outras versões das Escrituras trazem no lugar de verbo a palavra fala ou até mesmo a palavra, em vez de verbo, palavra ou fala. Estes termos são intercambiáveis, tanto pode ser um como pode ser outro, tanto pode ser verbo, como palavra, como fala. Esta é a ideia da palavra, do termo no original, que é logos, e aqui traduzido na nossa versão atualizada por verbo. Mas tem outras versões que, como eu disse, traduz por fala ou palavra. O que significa o Filho de Deus ser denominado como palavra, fala ou verbo? Porque ele é dito ou ele é chamado por este termo. Ele recebe alguns outros nomes, como o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus. E aqui é dito ser o Verbo. Por que ele é dito ser o Verbo, ou a palavra, ou a fala? Aqui é uma referência a Jesus Cristo na sua existência pré-encarnada. Ou seja, ao tempo em que ele ainda não tinha a natureza humana. Vocês podem perceber que o verso todo diz que no princípio era o Verbo. Então, lá naquele princípio, o Filho de Deus já era o Verbo. E diz que o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E no verso 3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo. Então, quando todas as coisas foram feitas por intermédio dele, então ele ainda não tinha natureza humana. Então, verbo, ou palavra, ou fala, é uma referência à bendita pessoa da Trindade, a segunda pessoa, ao Filho, em seu tempo pré-encarnado, naquela existência anterior. Tanto que no verso 14 se diz que o Verbo se fez carne. Então, vejam, ele não é dito ser o Verbo porque ele se fez carne. Antes de se fazer carne, de tomar para si a natureza humana, ou de receber da parte do Pai a natureza humana, antes disso ele já era o Verbo, porque o Verbo que se faz carne. Então o Verbo é uma referência ao Filho, a segunda pessoa da Trindade, uma referência à sua existência sem a natureza humana, na sua existência quanto à criação, ao princípio, quanto àquele começo. Esse é o sentido da palavra verbo. Então, primeiramente, o que temos de ter em mente é isto, que
que Verbo é uma referência à segunda pessoa da Trindade, ao Filho de Deus, quanto ao seu tempo na eternidade, quanto especificamente ao seu tempo na criação, ao seu envolvimento na criação. Este é o primeiro aspecto que temos de ter em mente com relação à palavra verbo, ou fala, ou palavra. Agora vamos ver, em segundo lugar, a quem se refere especificamente esta palavra. Nós já falamos que se refere à segunda pessoa da Trindade, mas eu gostaria de deixar isto bem claro para você, a partir de alguns textos bíblicos do próprio Novo Testamento e também do próprio João. Porque João, ele escreve, além do Evangelho, outras 3 cartas e o livro de Apocalipse. Veja, por exemplo, em Apocalipse, capítulo de número 19. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir aí e conferir aqui o texto junto comigo. Apocalipse capítulo 19. Ali João está tendo uma visão, na qual ele contempla um cavaleiro. E diz o verso de número 11, assim: vi o céu aberto. João está falando da sua própria visão que Deus lhe deu. Vi o céu aberto e eis um cavaleiro branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Diz mais adiante, no verso 13, que ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E depois, continua o texto dando mais características acerca deste cavaleiro. Como no verso 15, de sua boca saiu uma espada afiada. E no verso 16 se diz assim: tem no seu manto, aquele manto que está sujo de sangue, tingido de sangue, diz que este cavaleiro que ele está visualizando tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. E este cavaleiro se chama o Verbo de Deus. E este cavaleiro, então, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. O nome inscrito é este, verso 16. Rei dos reis e Senhor dos senhores, em letras maiúsculas. Aqui é a nossa versão. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, João está dizendo que o cavaleiro que ele está vendo é um cavaleiro que tem um manto que se chama o Verbo de Deus, e que neste manto e na sua coxa tem um nome inscrito, e este nome é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos continuar e perceber a quem se refere esta palavra. Quem é este Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Nós podemos observar isto no capítulo 17, também aqui de Apocalipse. Volte umas páginas e você poderá ver no capítulo 17, no verso 14, o seguinte: pelejarão eles contra o Cordeiro. Eles são os inimigos do Cordeiro e da igreja. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Este versículo 14 do capítulo 17 de Apocalipse é o versículo central de todo o livro de Apocalipse. A partir dele é que João relata as suas visões, e a partir dele que Apocalipse deve ser interpretado. E neste versículo central deste livro se diz que o Cordeiro vence, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
Então aquele cavaleiro que se chama o Verbo de Deus, que tem um nome inscrito no seu manto, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é dito aqui ser o Cordeiro. É a mesma pessoa. O Cordeiro. Este Cordeiro vence por essa razão, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não apenas tem esse nome inscrito, gravado. De fato, ele o é. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui é dito ser ele o Cordeiro. E aqui nós podemos, então, fazer outra relação com outra passagem de João, lá no seu Evangelho. No capítulo de número 1, no verso 19, aliás, no verso 29. Naquele texto, João está para batizar Jesus Cristo. Jesus está vindo para ele. E no verso 29 diz assim, no capítulo 1 do Evangelho de João: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, nós temos aqui, agora, bem concatenado, este conceito a respeito do Verbo, de quem ele é. Ele é, lá em Apocalipse 19, o Verbo de Deus, que tem o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em Apocalipse 17, este Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vence como o Cordeiro que ele é. E aqui, Jesus, quando se aproxima de João para ser batizado, João declara: eis o Cordeiro de Deus. Então, o Cordeiro de Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vence a peleja e é o Verbo de Deus. E concluímos, portanto, que Verbo, aqui, neste verso 1 do Evangelho de João, do capítulo 1, é também Jesus Cristo. É uma referência a esta pessoa gloriosa, ao Filho de Deus. Se refere a ele, aquele que se fez carne, conforme o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então espero que esteja bem claro para você quem é este Verbo. Acerca de quem se fala quando se diz Verbo. Aqui nesse verso de número 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Este Verbo é esta pessoa de Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, que estava desde o começo lá com Deus, no princípio da criação. Assim, Verbo, aqui já colocamos dois aspectos. Verbo se refere, neste versículo aqui, a esta pré-existência de Cristo, desde lá o princípio, e se refere então à sua própria pessoa, como aquele sendo o Verbo de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus. É tudo a mesma pessoa. Agora, eu gostaria que você atentasse para um aspecto bastante específico, pelo qual Jesus, ou Filho de Deus, recebe esta designação que é o Verbo. O significado em torno desta palavra, o Verbo, porque ele é dito ser o Verbo. Nós poderemos dizer que ele é dito ser o Verbo porque ele é aquele que revela a pessoa gloriosa de Deus. Ele é a fala de Deus, ou ele é a palavra de Deus, ou ele é o Verbo de Deus, porque ele é aquele que revela o ser de Deus. Este é o sentido, este é o significado da palavra Verbo. Se nós tomarmos a palavra Verbo
na língua portuguesa, normalmente, vocês podem perceber que aquelas palavras designadas como verbo na língua portuguesa são palavras que indicam ação, que indicam o estado do sujeito. A palavra verbo, ela então tem essa característica específica. É diferente de um substantivo, é diferente de um adjetivo, de um pronome. Cada um tem a sua característica. O verbo, na língua portuguesa, ele tem esta característica. Indica estado ou ação do sujeito. Então, quando você diz uma palavra que é um verbo, por exemplo, quando você diz, eu estou me sentindo feliz. Quando você usou o verbo estar no passado, eu estou me sentindo feliz, aliás, no presente, eu estou me sentindo feliz, você deu a entender algo acerca de você mesmo. Você, utilizando-se do verbo, você indicou um seu estado ou uma ação que você tomou ou vai tomar ou está tomando no presente. Então vejam que verbo tem esta particularidade. Por essa razão é que os autores da atualizada, os tradutores, utilizaram esta palavra verbo, este termo verbo, para se referir a Jesus. Porque ele é aquele que está expressando o ser de Deus, quem é Deus, como o verbo que ele é. Porque a ideia é esta. Como o verbo, ele expressa algo acerca de alguém, algo acerca dele mesmo e do próprio Deus, que ele reflete, que ele espelha, que ele transmite, que ele revela. Vocês podem perceber, por exemplo, em Hebreus capítulo de número 1, versos de 1 a 3, esta realidade. Vejam a passagem comigo de Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3, e vamos perceber esta realidade de que Jesus é aquele que revela o ser de Deus. Em Hebreus capítulo de número 1, você pode também abrir aí a sua Bíblia, está um pouco antes de Apocalipse, volte aí algumas páginas e você vai encontrar. Hebreus capítulo de número 1, temos assim, verso de número 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então vejam que Deus está falando pelo Filho. O verbo é um modo da fala. Então o Pai está falando pelo Filho. O Filho é chamado de verbo porque o Pai fala através do Filho. E quando o Pai fala através do Filho, o Pai se dá a conhecer. Assim como quando você fala utilizando-se de verbos, você está se dando a conhecer, você está se identificando, você está se revelando para as pessoas quando você fala, especialmente através de verbos. Então, por isso Jesus é chamado de verbo, porque o Pai está falando por meio do Filho. Diz aqui, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então o Pai está falando agora pelo Filho. Pelo Filho o Pai fala de uma maneira mais clara. O Pai fala de maneira muito mais perceptível para a mente humana. O Pai antes falou pelos pais, pelos profetas, falou aos pais pelos profetas. Mas agora pelo Filho, quando o Pai fala, então ele se descortina muito mais. Esta é a ideia, por isso o termo verbo, para falar a respeito de Cristo. Mas o texto continua no verso 3 e diz, ele, o Filho, por meio de quem Deus fala, ele é o resplendor da glória
e a exata expressão do seu ser. Então está dizendo aqui, no verso 3 de Hebreus 1, que o Filho é a exata expressão do ser de Deus. Porque o Pai está falando pelo Filho. E falando pelo Filho, ele está revelando quem ele é. Este é o sentido da palavra verbo. Assim, é o sentido do termo fala e do termo palavra. A ideia é esta. Hebreus, aqui, verso de número 2. O Pai nos falando pelo Filho. E João 1:1. No princípio era o verbo. A ideia é a mesma. Verbo significa o Pai falando pelo Filho. O Pai se comunicando através do Filho. Esta é a ideia. Este é o sentido de verbo. Por isso que se diz que ele é o resplendor da glória do ser de Deus. Então o Filho, ele é aquele que revela todo o ser de Deus. Ele mostra ao mundo quem é Deus, expressando como verbo os atributos de Deus, sua majestade, sua infinidade, a alta existência, a eternidade, a grandeza, soberania, a independência, o conhecimento, a perfeição, a retidão, o poder, a justiça, a verdade, o amor, a ira, a misericórdia, a santidade, a fidelidade, todos os atributos de Deus. Todos os atributos Deus revela através de seu Filho. Por essa razão é que o Filho é denominado de o Verbo. Porque ele é aquele que dá a conhecer o Pai a nós. Vocês se lembram, por exemplo, daquele episódio quando Filipe pede para que Jesus mostre-lhes o Pai? Filipe disse para Jesus, como está registrado em João 14: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus Cristo disse para Filipe: Filipe, há quanto tempo está comigo? Quem vê a mim, vê o Pai. Em que sentido Jesus quis dizer isto? Se o Pai é ser totalmente espiritual, invisível, e Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. O sentido de ver é conhecer. Jesus quis dizer que quem o vê, conhece o Pai. Vê todos os atributos do Pai em Cristo. Esses atributos que listamos aqui agora e muitos outros. Jesus Cristo revela ao mundo quem é Deus. Por isso ele é chamado de o Verbo. Nós poderíamos apontar outros textos que mostram esta relação de Jesus Cristo como aquele que revela quem é Deus. Mas eu gostaria que você ficasse com esses textos para entender este ponto, acerca do significado da palavra verbo. Assim, nós temos três aspectos que quisemos demonstrar na palavra verbo, aqui desse texto do Evangelho de João. No princípio era o verbo. Então estamos explicando a palavra verbo. E esses três aspectos da palavra verbo que quisemos demonstrar aqui são: primeiro, que verbo é uma referência à segunda pessoa da Trindade, quanto à sua existência, desde o princípio, ou relacionando-se com o princípio desde a criação. Este é o primeiro aspecto. Não é uma referência apenas a Cristo encarnado, porque se diz que o Verbo se fez carne. Então, antes de se fazer carne, de receber a natureza humana,
ele já era o Verbo, e é o Verbo lá naquele princípio, naquele começo, na criação. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que quisemos demonstrar é que Verbo se refere claramente a esta pessoa acerca de quem João vai contar e vai relatar em todo o seu evangelho. Verbo é uma referência, então, a esta pessoa gloriosa de Jesus Cristo. É acerca dele. Verbo é uma referência a Cristo. É o Cordeiro de Deus, o Verbo de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que peleja e que vence. Assim, esse é o segundo aspecto que quisemos demonstrar. O terceiro é o significado propriamente dito da palavra verbo. A palavra verbo significando aquele que revela o ser de Deus. Aquele por meio de quem Deus fala. Porque quando Deus fala, Deus se dá a conhecer. E Deus fala por meio do Filho. Deus se comunica e Deus se revela e Deus se dá a conhecer por meio de Jesus Cristo. Então você não pode dizer que não conhece a Deus, porque Deus deu o seu Filho para que você pudesse conhecer a Ele mesmo, o seu próprio Deus. Portanto, isto é o que queríamos demonstrar acerca da palavra verbo. E dessa maneira, gostaria então de concluir esta mensagem falando duas coisas para você. A primeira que eu gostaria de dizer é que você, tendo então esta noção acerca do verbo, você pudesse ter base suficiente para abandonar a autoconfiança em você mesmo e colocar a confiança somente nesta pessoa grandiosa, que tudo fez e que tudo é para a sua salvação. Nós estamos falando daquele Salvador e está sendo identificado aqui que este Salvador é designado e é dito ser o Verbo. Então, falando dele como Verbo, é como que segura e bem firme para a sua confiança. Porque confiar em si mesmo é uma base muito fraca, porque você é falho, você vai cair, você vai pecar muitas vezes, então não tem como confiar em você mesmo para que você seja aceito por Deus. Então abandone esta autoconfiança para ser aceito por Deus. Veja quem é Jesus Cristo. Ele é o Verbo de Deus, que existe já antes mesmo da criação, que está envolvido com ela de maneira absoluta e grandiosa. Então você tem aqui, com esta identificação de Jesus Cristo como o Verbo, firme fundamento para crer nele como seu Salvador. Creia nele, faça isso hoje. Outra coisa que eu gostaria de dizer para você: se você já crê em Jesus Cristo, gostaria de dizer então que você deve também cuidar para que, assim como ele, você transmita às outras pessoas também quem é Deus. Porque você também foi criado à imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, ali nos versos 14, 15 e 16, vai dizer acerca de Jesus Cristo muitas coisas grandiosas, e dentre elas ele diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Assim também nós, como criados à imagem e semelhança de Deus, e agora recriados pelo Espírito Santo, tendo uma nova vida, confiando em Jesus Cristo, temos ainda maior responsabilidade de revelar ao mundo quem Deus é através de nós, através da nossa vida, da nossa conduta, das nossas palavras, dos nossos interesses, dos nossos propósitos, das nossas ações. Temos que revelar às pessoas que nos cercam, com quem convivemos, o ser de Deus, revelando o seu amor, sua bondade, sua justiça, sua misericórdia, sua fidelidade e todos os outros seus atributos morais. Nós temos que revelá-los através da nossa vida.
Se você que crê em Jesus Cristo, mas não se preocupa em também revelar quem é Deus, então tem algum problema com você. Não deixe a sua vida ser vivida de qualquer maneira. Você tem de ter esta preocupação de também ser um instrumento de Deus, por meio de quem Deus fala. Quando você abre a sua boca, quando você faz as suas coisas, quando você vai aos seus lugares, aonde você estiver. Você tem de ser este também por meio de quem Deus fala. Que assim a sua vida seja este canal bendito, útil nas mãos de Deus para revelar o poderoso Redentor. Porque as pessoas, conhecendo Deus através da sua vida, se perguntarão como é possível conhecer assim a Deus, e você revelará a Jesus Cristo, seu Filho. E se você ainda porventura não crê, esta é a sua hora, esta é a sua oportunidade de você vir a crer, de você então confiar a partir de hoje toda a sua salvação somente na pessoa e na obra gloriosa de Jesus Cristo. Ele é quem tudo fez no seu lugar. Você precisa agora crer nele. Assim, espero que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus poderoso, agradecemos a Ti por causa de Jesus Cristo, Ele que é o Teu Verbo, ou seja, aquele por quem Tu falas, através de quem Tu te revelas e te mostras e te descortinas a nós, dando-te a conhecer a nós, para que possamos ver quão grande Tu és e quão necessitados somos nós do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Obrigado por conhecer a respeito de Jesus Cristo, da Sua grandeza, da Sua pessoa gloriosa, que já existe desde o princípio, que já existia naquela época, naquele começo da criação do mundo. Obrigado, Senhor, porque já naquele princípio Ele já era, Ele já existia, Ele já estava lá, trazendo todas as coisas à existência. Te agradecemos por conhecer esta pessoa gloriosa, por ser Ele o nosso firme fundamento para uma sólida confiança. Assim, Senhor, trabalha no coração de todos que estão ouvindo esta palavra, para que venham a crer em Jesus Cristo e para que aqueles que creiam sejam discípulos verdadeiros dele, transmitindo a sua glória, o seu nome, a sua fama, o seu louvor por todo o mundo. Assim, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos e esperamos em Ti, no nome dele, o nosso Redentor Jesus Cristo, o Teu Verbo. Amém.